graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos e amigos que sempre estão aí ligados junto conosco, recebendo a palavra e compartilhando aí neste momento com a gente. Fico muito feliz pela oportunidade que Deus me concede de poder falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, uma palavra que traz para nós muita fortaleza, que alegra a nossa alma, que nos faz viver dias melhores, mesmo nos momentos difíceis da vida, mas essa é a palavra que fortalece os nossos corações, amém? Querido e amado Deus, meu Pai, eu me coloco à tua disposição neste momento, peço que o teu Santo Espírito venha falar conosco, que o Senhor venha acalentar o coração do teu servo, da tua serva, meu Deus, que o Senhor venha falar bem alto aos nossos corações, gerando em nós uma fé inabalável para vencer o dia mau, para vencer as lutas da vida e para, meu Deus, usufruirmos, Senhor, de todas as promessas que o Senhor fez para cada um de nós, Pai. Possamos, ó Deus, nos deleitar em Ti e que o Teu Santo Espírito venha alegrar a alma do Teu filho e da Tua filha neste momento, através desta palavra, desta ministração, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, neste momento eu quero falar com vocês, e o tema que eu quero tratar aqui é sobre como alcançar as promessas de Deus. Quantas promessas, né? Quantas maravilhas que o Senhor tem revelado na Bíblia Sagrada para nós. A Bíblia está recheada de promessas maravilhosas, promessas que nós não merecemos, promessas que estão guardadas em Deus, e eu quero compartilhar com você como alcançar as promessas de Deus. E aí eu quero dividir aqui em 3 pontos. O primeiro, conhecendo o autor das promessas. O primeiro passo é nós conhecermos o grande autor dessas promessas. O segundo ponto é aprendendo a natureza das promessas. Aprender sobre a natureza dessas ricas promessas. E o terceiro ponto é retendo a confiança nas promessas de Deus. São 3 pontos interessantes para a gente compreender melhor a palavra de Deus. Esse é o propósito que o Senhor colocou aqui no meu coração, e o texto que eu quero ler junto com você se encontra em Hebreus 3, de 7 a 18, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os seus caminhos, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o negócio aqui está atrapalhando, né? Mas vamos continuar. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, né? Então, que palavra maravilhosa nós temos aí, né? Que bênção
gloriosa, nós temos essa palavra revelada em Hebreus, capítulo de número 3, que vai falar exatamente sobre as promessas de Deus, né? E a dureza de coração daquele povo que o Senhor, com tanto amor, cuidou, com tanto amor, guardou, com tanto amor, fez tantas promessas. E aí vai refletir para nós hoje essa palavra, para que nós também possamos observar a vontade de Deus para nós, as bênçãos de Deus para nós. Então veja bem, através da palavra de Deus nós aprendemos que Deus é eterno, e assim como Deus é eterno, as promessas de Deus são eternas. Temos promessas aí promessa de vida eterna, promessa de arrebatamento da igreja, promessa da volta de Jesus, promessa para morarmos no céu. Então elas são infalíveis, né? Nenhuma só palavra caiu de todas as suas palavras que falou pelo ministério de Moisés, o seu servo. Está revelado isso lá em 1 Reis, capítulo 8, 56, né? Que nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que o Senhor falou através do ministério de Moisés. Então, que você compreenda o significado e a profundidade de cada uma das promessas do Altíssimo. Quantas promessas maravilhosas Deus fez ali para aquele povo, né, de Israel, através de Moisés. E o povo muitas vezes não se dava conta daquilo que Deus havia prometido, daquilo que Deus havia falado para eles. E aí muitos perderam o cumprimento da promessa na sua vida, por causa da desobediência, né? Por causa da desobediência na presença de Deus. Por não conhecerem de uma forma tão íntima, tão poderosa, aquele que prometeu. Então o primeiro ponto é conhecendo o autor das promessas. Então, meu irmão, quem te prometeu foi Deus. Quem fez a promessa para você foi Deus. Quem te deu essa família foi Deus. Quem te deu essa convicção de salvação é Deus na sua vida. É Deus que tem te ajudado, é Deus que tem te confortado, é Deus que tem te alegrado, é Deus que tem manifestado todo o seu amor através da pessoa de Jesus. Então nós temos promessas maravilhosas e temos que conhecer o autor dessas promessas para possamos obedecer e toda a palavra dele venha se cumprir nas nossas vidas. Então as promessas não são frutos da vontade humana, pode acreditar nisso. Também, irmãos, as promessas nos conduzem ao propósito de Deus. Então não é um pensamento humano, não, irmãos. As promessas é a vontade soberana de Deus, é Deus que decidiu te abençoar, é Deus que decidiu te honrar, né? Por isso ele promete para nós coisas que nós nem merecemos. Os filhos de Israel, durante a travessia do deserto, endureceram coração contra Deus, sofrendo duras consequências. Dos que deixaram o Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Olha aí, os 400 anos de escravidão no Egito talvez tenha feito com que os israelitas perdessem a noção bíblica do Deus único e invisível, Criador do universo. No Sinai, ao perceberem a demora de Moisés no cume do monte, construíram um bezerro de ouro, semelhante aos deuses egípcios, para adorá-lo. Você percebe que aquele povo, irmãos, durante aqueles 400 anos, eles passaram por grandes provas, e o Senhor tira aquele povo com a mão forte, com o braço forte, a Bíblia diz, manifestou o seu sobrenatural, abre o mar vermelho, manda uma coluna de fogo, o povo de Israel perece ali no meio do mar, Deus entra com providência, mas mesmo assim, daquela geração, só Caleb e Josué entra na terra prometida, porque aquele povo,
eles, na primeira oportunidade que tiveram, quando Moisés sobe no monte, no cume do monte, para receber ali os mandamentos, aquele povo já providencia uma imagem, semelhança daquelas imagens egípcias, e eles vão adorar. E ali, irmãos, eles vão causar no coração de Deus uma ira, né? Porque eles não estavam manifestando que tinha aquele conhecimento daquele que prometeu, daquele que fez a promessa. E nós temos, irmãos, que conhecer o autor das nossas promessas. Então você pode estar passando a maior luta aí da sua vida, meu irmão. Você pode estar enfrentando a maior dificuldade da sua vida. Mas nós temos que entender o seguinte: aquele que prometeu, ele é fiel, ele vai fazer o milagre, ele vai realizar, ainda que seja impossível para mim e para você, mas para ele nada é impossível, porque ele é o dono do impossível. Louvado seja Deus. Amém? Então, olha, os israelitas apegaram-se tanto à idolatria pagã que pareciam não conhecer o Deus verdadeiro, não compreenderam a sua natureza e nem ter alcançado o significado de suas promessas. E presta atenção nisso aqui que eu vou deixar para você. O primeiro passo para alcançar as promessas de Deus é conhecê-lo, entender o seu caráter e compreender que ele é o autor das promessas. A partir do momento que o cristão, que o crente, começa a entender que quem é o autor da promessa é o Deus invisível, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que fez o mar, é o Deus que trouxe à existência aquilo que não existia, é o Deus, aleluia, que fala e cumpre, porque ele diz: agindo eu, quem impedirá? A partir do momento que nós temos essa consciência, que nós temos essa certeza, né, nós vamos dar um passo, aleluia, importante na presença de Deus, porque o primeiro passo para alcançar a promessa é conhecer o Deus Todo-Poderoso, né? É saber que ele fala e ele cumpre, irmãos. Mas aí aquele povo, eles estavam confusos demais, eles não tinham essa certeza. E quantos hoje também estão dessa forma? No meio dessa pandemia, no meio dessa dificuldade, tanta morte, tanta tristeza, tanta angústia. Tem muitos que estão caindo nos pés do Senhor, buscando o Senhor, mas tem muitos irmãos que estão endurecendo o coração, se afastando daquilo que é tão importante, que é a presença de Deus. Não se engane, né? O mundo não tem nada, né? Os prazeres da carne, a vaidade excessiva, não tem nada de bom para nós. Nós temos que buscar o Senhor, né? Nós temos que clamar o Senhor. E Atos, no capítulo 13, versículo 32, vai dizer o seguinte: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Então, não importa a situação, nós fomos chamados para pregar o evangelho, para falar de coisas boas em meio a momento ruim, né? Então, essa era a importância daqueles homens. Eles sabiam a importância que tinham para continuar falando do amor de Deus, do evangelho do Senhor. Em Hebreus 10, 23 diz: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, igreja, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu pergunto para você, como é que está a sua vida diante desse Deus, né? Diante da prova que você está passando, diante da luta. Mas eu quero que você entenda uma coisa: você tem promessa de Deus na sua vida, né? E a palavra de Deus aqui diz em Hebreus: guardemos firmes a confissão da esperança. Nós temos uma esperança em nossa vida, sem vacilar. Não vacila, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir na nossa vida tudo aquilo que ele prometeu. Aleluia, louvado seja Deus. Olha, as promessas conduzem ao propósito de Deus. Veja bem, quando conhecemos verdadeiramente a Deus, descobrimos que suas promessas conduzem à realização do seu propósito. Então, quando a gente tem essa intimidade com Deus, quando nós conhecemos verdadeiramente o Senhor, nós vamos, irmãos, ser conduzidos à realização daquilo que Deus prometeu na nossa vida. Quanto mais você obedece, mais você desfruta da bênção de Deus. Quanto mais você desobedece, mais você vai deixando
né? Você vai tardando que aquilo que Deus prometeu vinha acontecer na sua vida por causa da desobediência, e muitas vezes chega até a perder. Deus não falha, mas está muito ligado ao cumprimento da promessa, a nossa obediência. A promessa era para todos os israelitas, mas só entrou Caleb e Josué. A promessa de Deus não falha, irmãos, mas tem um tempo, tem que se obedecer, tem que manter-se fiel para receber aquilo que o Senhor promete para nós. Então Deus falou a Abraão que sua descendência ficaria escrava por 400 anos em terra estranha. Deus já tinha falado para Abraão onde se encheria de bens para só então tomar posse da terra. Esse seria um tempo em que o povo de Israel estaria sendo preparado para, no tempo de Deus, assumir-se como nação perante os povos. Deus tinha propósito em suas promessas para com a descendência de Abraão e os cumpriu quando libertou Israel do Egito. Eu sempre falo o seguinte: aquele que conhece a Bíblia Sagrada, aquele que tem intimidade com Deus, tudo que está acontecendo no mundo, irmão, não é surpresa não, porque está revelado na palavra. Então para aquele povo também não era surpresa não, Deus já tinha falado com Abraão que era importante que aquele povo ali passasse 400 anos debaixo de um jugo, mas que eles iriam sair dali ricos, e eles saíram cheios de ouro, de prata, eles sairiam dali ricos, preparados para se tornarem luz para as nações. Mas muitos não compreenderam isso, né? Deus tinha propósito ali com aquele povo, Deus tinha propósito com as suas promessas, com a descendência de Abraão, para toda aquela descendência, e a promessa era para se cumprir na vida de todos os descendentes de Abraão, quando Deus liberta e tira aquele povo lá do Egito. Em Levíticos capítulo 11, versículo 45, o Senhor fala ali, ele diz: olha, eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo, irmãos. Deus disse: eu sou o Senhor, mas tem uma coisa, vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Vocês têm que se voltar para mim, vocês têm que me obedecer, têm que andar de acordo com a minha vontade, com a minha palavra, seguir todas as minhas ordenanças e andar de acordo com a minha vontade. Mas ali não aconteceu com muitos daquele povo ali de Israel. Apossar-se das promessas de Deus significa ter a certeza de que tudo quanto nos prometeu em sua palavra há de realizar, desde que, presta atenção nisso aqui, desde que permanecemos fiéis ao seu chamado. Tem promessa? Tem, né? Mas desde que nós obedeçamos ao chamado de Deus. Tem promessa para um casamento feliz e abençoado? Tem. Tem promessa para uma casa abençoada? Tem. Tem promessa para uma vida, aleluia, cheia de alegria e gozo? Tem. Mas para isso é necessário ser fiel ao chamado de Deus. A vontade de Deus está dentro da vontade do Senhor, né? Colocando Jesus como centro das nossas vidas e renovando a cada manhã, a cada dia, né, a nossa mente, para que nós possamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, tem muitos que querem viver dentro da sua vontade, fazer o que a carne pede, o que o diabo quer, e muitas vezes ainda quer que Deus tenha obrigação de fazer na vida dele aquilo que Deus prometeu. Não, só vai se cumprir a promessa se nós permanecermos fiéis, mesmo na prova, mesmo na luta, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E olha o que Tiago 1:2 vai dizer: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. As provações vêm para derrubar? Não. As provações vêm para tirar você da igreja? Não. A provação vem para fazer você se rebelar contra Deus, contra os seus irmãos? Não. As provas vêm para que nós possamos nos alegrar. É isso que Tiago diz, né? Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações.
E Paulo, escrevendo aos Filipenses 1:3, vai dizer o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, aleluia, até o dia de Cristo Jesus. Olha que maravilha, olha que bênção. Vou repetir para você: apossar-se das promessas de Deus significa ter a certeza de que tudo quanto nos prometeu em sua palavra há de realizar, desde que permanecemos fiéis ao seu chamado. Tenho certeza que Deus tem um chamado maravilhoso para a sua vida, meu amado, minha amada. É um chamado, aleluia, para servi-lo. Tenho certeza que, assim como eu, quantas provas você tem passado, quantas lágrimas você tem derramado, quantos momentos de alegria você tem desfrutado na presença de Deus. Mas esses momentos bons é glória, mas esses momentos de dificuldade também tem que trazer alegria, sabendo que nós temos, aleluia, uma confissão de esperança, porque a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança, os homens mataram ela, mas no terceiro dia ele ressuscitou, é Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, olha, conhecendo o autor das promessas, tem que conhecer a Deus para permanecer, tem que ter intimidade com Deus, para não deixar se levar, pelo desejo, de fazer a vontade da carne, muitas vezes de trocar a glória do Deus vivo pelo Deus pagão, pelo Deus morto. Tem que ter intimidade com o Deus vivo e conhecê-lo, um Deus, aleluia, cheio de atributos poderosos, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus invisível, mas um Deus que traz à existência aquilo que não existe, um Deus que é dono do impossível, um Deus que faz se materializar nas nossas vidas coisas que nós jamais imaginaríamos. E hoje você vê na sua vida, na sua casa, você olha com os teus olhos carnais e vê, meu Deus, como Deus é maravilhoso, São promessas que estão se manifestando na sua vida, muitas vezes pela sua dedicação e pela a certeza de que você realmente conhece o Deus que faz e fez e faz promessas. Louvado seja Deus. Temos que compreender a natureza das promessas. Para a gente receber a promessa de Deus, tem que ter esses passos, irmãos? Primeiro, conhecer o autor da promessa, depois, compreender a natureza da promessa. As promessas mostram a fidelidade de Deus. Viu? Mostra como Deus é fiel. As promessas trazem descanso ao crente, ao cristão. Então as promessas mostram a fidelidade de Deus. As promessas de Deus em nossa vida são testemunhos inegáveis da fidelidade de Deus. Israel no deserto foi um povo de dura cerviz, rebelde e obstinado em seus atos contra o Todo-Poderoso. Os desobedientes tombaram no meio do caminho, não entraram no repouso, mas Deus manteve-se fiel ao que prometera ao obediente servo Abraão. E Israel continuou a existir como nação. A fidelidade é parte intrínseca da natureza das promessas de Deus. Elas jamais falham. Tenhamos absoluta certeza de que o Senhor jamais se esquecerá de nós e cumprirá tudo aquilo que prometeu. Veja bem, temos que compreender a natureza das promessas. Para que Deus promete? Ele promete exatamente, certo, para mostrar que ele é fiel, Ele promete para trazer um descanso para nós, Então as promessas de Deus em nossa vida são testemunhos, irmãos, inegáveis de que Deus ele é presente em nós, de que Ele não nos abandona, de que Ele não nos deixa. Agora Israel se tornou ali no deserto um povo de dura cerviz, um povo rebelde, teimoso, levantaram-se contra Moisés, muitas vezes ali, irmãos, blasfemavam contra Deus, murmuravam, mesmo vendo Deus cumprindo promessas maravilhosas. Deus fazia sair, irmãos, água de uma rocha para matar a sede daquele povo. Deus, irmãos, mandava cordonizes do céu para alimentar aquele povo, o maná do céu.
Deus cuidou daquele povo 40 anos no deserto, irmão, nem a sandália se desgastavam, nem a roupa envelhecia. Mas aquele povo endureceu o coração e muitos deles ali tombaram no deserto, não entraram no repouso. Mas Deus, aquele que fez a promessa, o nosso Deus, ele permaneceu fiel a Abraão. Aquele povo foi o povo da promessa. Mesmo morrendo, só Caleb e Josué daquela geração entrando na terra de Canaã, mas o povo continuou, nasceu outros e ali Deus cuidou e hoje existe a nação de Israel, né? Uma nação abençoada por Deus. Então a fidelidade é parte intrínseca da natureza das promessas de Deus, elas jamais falham. Guarde isso no seu coração, né? Promessa é o ato da bondade de Deus. Ele decidiu te abençoar, Ele te ama, né? Não é porque nós somos bons, nós não somos melhor do que ninguém, mas Ele decidiu, irmão, te amar, Ele decidiu te abençoar, Ele decidiu prometer para você o céu. Agora cabe a nós obedecer a sua palavra, né? E guardar a promessa de Deus na nossa vida. Nada é mais importante na sua vida do que a realização da vontade de Deus na sua vida, irmão. Sua família, as suas conquistas materiais, né? A sua faculdade, o seu casamento, né? Muitas vezes o sucesso secular, tudo isso aí é bom, mas nada é mais importante na nossa vida do que você agradar a Deus e ver as promessas dele se cumprir na sua vida, em nossas vidas. Amém? Então tudo que você venha a fazer, qualquer decisão, te apresenta diante de Deus, porque Deus tem uma boa, aleluia, vontade, e aquele que começou, como já li aqui para você, a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus, que maravilha, não é? As promessas trazem descanso ao crente. A posse das promessas de Deus resultará em descanso para os que creem. A entrada no repouso eterno indica a posse da vida eterna e sugere também o descanso ainda nessa vida. Olha, além de nós termos uma promessa de um descanso eterno, aqui nessa terra nós temos um descanso nessa vida. E eu fico assim pensando, irmão, que descanso é esse? E você pode até perguntar, que descanso? Mas, irmão, no meio da tempestade, no meio das dificuldades, no meio da escassez, nós sentimos uma paz tão grande dentro de nós, que de repente naquele dia talvez não tenha aparentemente nada. Mas mesmo assim você está ali sentindo gozo na sua alma, uma certeza de que quando amanhecer o dia, a vitória virá. Amém? Você não vai entrar em desespero não, sabe por quê? Porque aquele que prometeu não tem falhado na tua vida e não vai falhar. Por isso que nós temos descanso até aqui hoje, nessa terra tão cheia de luta e batalha, né, irmãos? Mas a gente sente uma paz, a gente sente uma tranquilidade. Aí você pergunta, de onde é que vem, pastor? É do dono da promessa, né? É daquele que fez a promessa. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas, não vos desampararei. Estou convosco, aleluia, na água, no fogo. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelos rios, não te afogará. Amém? Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu sou o Senhor. Né? O Senhor não mandou construir ponte, não. Ele disse quando passar pela água. Né? Então, irmãos, é isso. É Deus conosco na dificuldade e nós somos cuidados por Ele. Então, ainda nessa vida, a travessia de Israel pelo deserto teria sido mais curta se a incredulidade não predominasse no meio do povo. Todos enfrentaram, certo, desertos, uns mais demorados, outros mais curtos. Todavia, nossa presença ali será menos ou mais prolongada na medida em que soubemos fixar os olhos firmemente nas promessas de Deus e descansar nos braços daquele que as prometeu. Todos nós passamos por desertos nesta vida. A vida, deserto quer dizer trajetória de vida. Todos nós passamos por momentos difíceis.
Uns duram mais, outros duram menos. Para quem é que dura menos? Para aqueles que fitam o olhar no dono da promessa. Para aquele que olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e diz: olha, tudo posso naquele que me fortalece. A minha esperança está em Deus. A minha confiança não está no homem, mas está em Deus. Eu sei que Deus vai usar homens para me abençoar. Eu sei que Deus vai usar de muitos meios para que a bênção chegue até você. Mas se você está fitando firmemente, fixando os teus olhos no autor da promessa, saiba de uma coisa: muitas vezes o teu deserto será mais rápido, né? O teu vale você vai passar com maior rapidez. Por quê? Porque você está crendo, você está acreditando. Para aqueles que murmuram, para aqueles que dão lugar à carne, para aqueles que aproveitam o momento, né, irmãos, para alegrar a carne, para se deixar usar pela vontade do homem. Isso aí muitas vezes, irmão, vai retardando, né? E o deserto vai ficando mais difícil, porque o pecado vai tirando a alegria, o pecado vai tirando a força, o pecado vai fazendo a pessoa ficar cabisbaixo, o pecado vai fazendo a pessoa não enxergar direito, né? A glória de Deus, e aí tudo vai ficando mais difícil. Daí até você se arrepender, daí até você muitas vezes ter que colher as consequências do seu erro, irmão. Não é bem melhor, né, não vacilar? Não é bem melhor você olhar firmemente, fixar os teus olhos em Jesus e dizer: olha, passa o que passar, mas a minha fé está no meu Deus. Eu não vou ceder, mas eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Ele está cuidando da sua causa, do seu deserto. Ele está contigo no deserto. E no deserto de crente não falta pão, não falta água, não falta, aleluia, sombra, porque o Senhor é a nossa sombra. Não falta a alegria do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Então as promessas trazem descanso ao crente, ainda que seja no deserto. Olha o que diz Atos, capítulo de número 3, versículo 18 e 19. Deus cumpriu o que havia anunciado por boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E aí Pedro vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Pedro aqui cheio do Espírito Santo. Pedro aqui tinha acabado de ter a experiência do Pentecostes. Ele abre a sua boca e ele vai pronunciar palavras de vida, palavras de poder. Quando os homens tentaram calar, ele diz: olha, importa, aleluia, eu falar do meu Deus, né? Não posso parar de falar do meu Deus. Então, irmãos, ele tinha agora a ousadia, porque a promessa de Deus era para essa, que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então era uma promessa poderosa de Deus ali para aqueles discípulos, para aquela igreja, e eles tinham que estar no lugar certo, na hora certa, no ponto certo, para receber a dunamis de Deus, o poder de Deus, para sair levando o evangelho. Toda a Judéia, né? Galileia, Samaria e até os confins da terra, uma palavra de poder, a palavra que liberta. Esse poder que levantou Pedro, e Pedro disse: olha, está se cumprindo aquilo que foi anunciado pelos profetas, que Cristo tinha que padecer. E aí ele vai dizer: arrependei-vos, né? Pois convertei-vos, para que os pecados sejam cancelados. Por isso que eu falei aqui para você: pecado retarda cumprimento da promessa de Deus na sua vida, mas a obediência, aleluia, vai fazer com que a promessa traga um descanso, mesmo aqui nessa terra maravilhoso, porque você está descansando em Deus. Oh Jesus, como esse vírus tem matado tanta gente, mas aí você crê na promessa do teu Deus, você vai descansar nele. Senhor, estou em tuas mãos, faça segundo a tua vontade.
O Senhor que sabe o que é melhor. Então, Senhor, passo a passar, não vou desesperar, mas eu vou descansar em Ti. Então, isso é você crer e acreditar no Deus que te prometeu, que não falha, está cuidando de ti. Terceiro e último ponto, retendo a confiança nas promessas. Aí vamos aqui para os subpontos. Afastando a dureza de coração. Como é que nós vamos reter? Como é que nós vamos guardar a confiança na promessa de Deus? Afastando a dureza de coração. Tira toda a dureza, afasta do teu coração, da tua vida. Não dando lugar à desobediência e repreendendo a incredulidade. São 3 atitudes que temos que tomar para guardar e confiar nas promessas de Deus. Como já falei aqui, por que tem tanta gente aí perdendo a bênção de Deus na vida? Cristãos, irmãos, que há tantos anos servem a Deus, aproveitando os momentos de liberdade para dar vazão à carne, para dar vazão à vaidade excessiva, para dar lugar à vontade da carne, do diabo, E isso, irmão, vai perder o cumprimento da promessa de Deus na vida, aquilo que o Senhor prometeu, porque para chegar lá no céu, tem que ficar firme e fiel até o fim. Ah, pastor, mas o irmão, mas a irmã, mas fulano fez isso, fez aquilo, eu também posso fazer. Não, você não pode. Eu não posso. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes diante de Deus, Ninguém deve ser Maria vai com as outras, não é, irmãos? Ah, fulano fez, eu vou fazer. Não, você é responsável pela sua vida de santidade, pela sua vida cristã diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz, todo dia temos que nos renovar a nossa mente dentro da vontade do Senhor. Ah, mas fulano fez isso, deixa ele, Deixa ele conhece a palavra, mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, primeira coisa, afastando a dureza de coração. Precisamos reter a confiança no que Deus prometeu. A dureza de coração fez os israelitas rebeldes tombarem no deserto. Olha o perigo, viu, irmãos? Dureza de coração significa coração obstinado, resistente, arrogante, soberbo, que não se dobra diante da verdade. Já viram pessoas assim? Teimosas, obstinadas, São pessoas de um coração resistente, arrogantes, que não se curvam diante da verdade. Em Hebreus 3, versículo de número 13, diz assim, irmãos: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, agora, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O diabo, o pecado, o mal, engana, tira a visão, como já falei. A facilidade de você ver a glória de Deus. E aí o inimigo vem, irmão, bem devagarzinho, tem nada a ver, isso aqui tem nada a ver não. De repente você está distante de Deus, Você está com o coração endurecido, você nem a palavra quer mais receber, nem a palavra quer mais, aleluia, ouvir. Você quer muitas vezes até falar, mas você não quer receber, você não quer cumprir aquilo que está estabelecido para você. Porque, irmãos, é um tratamento de alma, é uma entrega, é você decidir se afastar, certo? Da dureza de coração e deixar que o teu coração seja envolvido pela palavra, para que a palavra possa moldar o caráter, a personalidade, para que a palavra te faça você estar mais próximo de Deus, para desfrutar facilmente daquilo que o Senhor prometeu. Louvado seja Deus. Então veja bem, a dureza de coração é a porta de entrada para outros pecados e a perda das promessas de Deus. Cumpre-nos pedir ao Espírito Santo que quebrante os nossos corações, para que a nossa fé permaneça firme e possamos entrar no descanso de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer
né, irmãos, essa mudança, porque ele conhece os segredos de Deus, é ele que revela a palavra. Então, que você possa estar sempre a clamar, que possamos sempre estar pedindo ao Espírito Santo, para que possa quebrantar o coração, que a Bíblia diz que é um coração contrito e é quebrantado, esse Deus não despreza, louvado seja o nome do Senhor. Então, olha, como retendo a confiança nas promessas de Deus, afastando-se da dureza de coração, não dando lugar à desobediência. Então, a causa de muitos ficarem ali prostrados, morrerem lá no deserto, foi porque endureceram o coração, não dando lugar à desobediência. A dureza de coração leva à desobediência. O texto fala que os filhos de Israel provocaram a Deus, né? Provocar significa insultar, certo? Irritar, desafiar ou impor-se com atitude rebelde, né? A rebelião é como o pecado de feitiçaria, diz a Bíblia Sagrada, lá em 1 Samuel 15, 23. Quantas pessoas rebeldes, né, irmãos? Quantas pessoas se rebelam contra o Senhor, provocam a ira de Deus, insultam a Deus, irritam a Deus, desafiam. Eu sei que hoje todo mundo vai para o céu, né? Todo mundo na boca do povo, né? Pessoa morreu, vai para o céu, mas não é dessa maneira, irmãos. Tem gente que passa a vida toda irritando a Deus, zombando de Deus, blasfemando de Deus. Claro que nós não podemos julgar, porque às vezes essas mesmas pessoas na hora da morte elas pedem perdão e Deus é tão amoroso que perdoa, mas tem que se vigiar, porque sabe lá se vai ter essa oportunidade. Quem tem, amém. Quem não tem a oportunidade de pedir perdão a Deus, e o pecado faz isso, leva o homem a desobedecer a Deus, e aí o homem vai irritar o Senhor, vai insultar a Deus, vai zombar de Deus, e aí o homem vai perder aquilo que o Senhor prometeu por causa da desobediência, viu? Cometer esse pecado da desobediência é trilhar o caminho do inimigo e acabar distante de Deus. Porque tem tantos irmãos que por não obedecer acaba ficando desigrejados, pessoas que não fazem parte mais de uma comunidade cristã, pessoas que não querem mais saber de nada porque se tornaram rebeldes, né? Entraram pelo caminho da desobediência e aí acabam se distanciando de Deus, porque aonde for vai ter falha, aonde for vai ter dificuldade, irmão. Então o Senhor jurou que os desobedientes não entrariam no seu repouso. Não podemos dar lugar à desobediência sob pena de não retermos a confiança das promessas de Deus. Repreendendo a incredulidade, repreenda, certo? A dureza de coração. Não seja desobediente, procure obedecer a Deus. E por último, repreenda a incredulidade. Se ela tem chegado aí, batendo na tua porta, a incredulidade foi outro obstáculo à entrada dos filhos rebeldes de Israel na terra prometida, no versículo 19 do texto que a gente leu. Não há como seguir adiante se não cremos. Não é possível alcançar as promessas de Deus se a incredulidade predomina em nossa vida. Não poderemos vislumbrar nenhum tesouro espiritual se a fé não estiver ativa em nossos corações. Devemos afastar toda incredulidade pelo poder do Espírito Santo para que experimentemos aqui e agora as ricas e preciosas promessas de Deus. Quantas promessas maravilhosas Deus tem para mim, Deus tem para você. Então, se quisermos, amém, irmãos, guardar, certo? Com confiança, essas promessas e vê-las acontecer em nossas vidas, vamos afastar e tirar do nosso coração toda a dureza, certo? Toda a desobediência, toda a rebeldia e repreender a incredulidade. Vamos crer que o Deus que prometeu é fiel. Então Deus é fiel e vela pela sua palavra para que se possa cumprir em nossas vidas. As promessas são inúmeras, irmãos. Tem tantas promessas. A Bíblia está recheada de promessas maravilhosas de Deus, certo? A maior de todas é a vida de Jesus, viu? Em nossas vidas, ou seja, é a vida eterna, é entregarmos a nossa vida para Jesus e recebermos vida eterna, e a da volta de seu Filho nas nuvens,
certo? Nada se compara ao fato de que um dia iremos passar a eternidade ao lado do Cordeiro de Deus. Sejamos, pois, firmes nas promessas do Altíssimo. Louvado seja Deus. Convido a você para que você se mantenha, amém? Graças a Deus, como tem procurado até hoje, se manter firme, crendo na promessa de Deus. Se você de repente está afastado ou precisa de uma reconciliação com Deus, precisa se humilhar e se prostrar diante do Senhor, faça isso, meu querido, porque tem promessa de Deus para cada um de nós. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa, se converta e se volte para Deus. Não sei como está a sua vida, por qual caminho você está trilhando, se você está no caminho estreito, amém, é difícil, né? Mas nele nós descansamos em Deus, né? Ou se está no caminho que você pode fazer tudo, que não está nem aí, mas eu quero dizer para você, é bem melhor escolher o caminho da vida, que é Jesus, que é promessa de Deus para nós. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue a se derramar sobre a sua casa, sobre a sua família, que a bênção do Senhor seja constante em nossas vidas, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre, amém, e a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, glória a Deus.